O termo otaku é muito usado no Japão e no resto do mundo para se referir às pessoas que são fãs de animes ou mangás. Você, por exemplo, já deve ter visto alguma pessoa se vestindo igual a algum personagem de anime ou fazendo o famoso cosplay, né? Essas pessoas são chamadas de otaku. Hoje eu vou apresentar para vocês algumas curiosidades sobre essa cultura que vem ganhando cada vez mais adeptos. Eu sou a Thalita Flores e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 5. A origem. Por mais louco que possa parecer, otaku não é um termo designado apenas para pessoas que são fãs de mangás e animes. Na verdade, otaku é um nome usado para designar um fã de um determinado assunto. Por exemplo, os torcedores de futebol no Brasil seriam chamados de otakus no Japão. E os japoneses consideram os otakus indivíduos que são obcecados por um hobby. Mas você sabe qual é a origem desse termo? Olha só, na verdade, a palavra em japonês é um tratamento respeitoso na segunda pessoa. Em 1989, o humorista e cronista Akio Makamori percebeu que a palavra tinha se tornado popular entre os fãs de anime quando ele usou o termo em um de seus livros. O livro contava a história de um serial killer que era obcecado por animes e mangás pornográficos. E acreditem, a sua obra foi inspirada na história real de Tsutomu Miyazaki. Quando o livro fez sucesso, surgiu uma grande repercussão em volta do termo e ele passou a ser usado de forma pejorativa para designar qualquer pessoa que seja obcecado por algo. Número 4. Namoradas virtuais. Se algo não for feito em breve, em 2060, a população do Japão vai diminuir por 1/3 por causa dos otakus. Em Akibara, cidade onde a tradição da cultura mangá e anime é muito forte, existe uma geração que está trocando o sexo por namoradas virtuais. Com uma vida sedentária e com pouca interação com o sexo oposto, muitas pessoas consideram esses japoneses como pessoas sem desejo carnal. Só para vocês terem uma ideia, uma pesquisa do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar em 2010 afirmou que 36% dos japoneses entre 16 e 19 anos não têm interesse em sexo. Existem jogos de videogame onde os homens se relacionam com namoradas virtuais e essa prática está ficando cada vez mais comum no Japão. Número 3. Os otakus são mal vistos no Japão. Aqui no Ocidente, chamar uma pessoa de otaku não é algo negativo não. Porém, no Japão, as coisas não são bem assim, viu? Enquanto muitos não ligam de serem chamados de otaku, algumas pessoas podem ficar ofendidas quando são ligadas ao termo. Existe a discriminação contra as pessoas mais obcecadas por animes ou mangás, que têm tendência em se isolar socialmente, chegando a apresentar sintomas de fobia social. Você se lembra de quando eu expliquei a origem do nome otaku? Pois é, precisamos ter em mente que esse nome tem ligação com o serial killer, que era viciado em animes e mangás pornográficos, e pode não ser um bom termo para se referir a uma pessoa no Japão. Outro fato que traz essa má fama para os otakus é um enorme consumo de conteúdo erótico em quadrinhos, jogos e animações, o que faz a mídia japonesa afirmar que os otakus não querem ter um relacionamento real. Número 2. Os carros dos otakus. No Japão é muito fácil reconhecer um otaku, principalmente os que têm um Itacha. Para quem não sabe, Itacha é um carro personalizado, com pinturas ou adesivos dos personagens de anime e mangás. Carros esportivos e até vans são personalizados com acessórios e muitos são até tunados, gente. Já o Itacha são motos personalizadas e as bicicletas são chamadas de Tachari. Geralmente, os personagens que estão nas decorações são femininos e muitos colocam até a voz do personagem no sistema de navegação do carro. Essa mania começou na década de 1980, mas só nos últimos anos se tornou um fenômeno entre os otakus. Existem até convenções e exposições em salões de automóveis. Número 1. Otaku e otome. Aqui no Ocidente, os otakus costumam ser pessoas que gostam muito de animes. No Brasil, as pessoas também costumam usar a expressão otome para referir-se às mulheres que são fãs de animes. Mas vocês precisam saber que otaku é unissex e não uma palavra masculina.
Otome é uma expressão japonesa que significa donzela, mas não é o feminino de otaku, e isso causa algumas discussões entre os otakus, onde uns dizem ser certo usar o termo e outros acham que é um erro chamarem as mulheres de otome, já que a palavra otaku é unissex. Mas e você, já conhecia todos esses fatos sobre os famosos otakus? Eu fico por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau!